Olá, bem-vindos à aula 1 e nela a gente vai começar fazendo a primeira parte da peça que a gente vai confeccionar, que vai ser o bonequinho. Comecei pegando uma bolinha de isopor de aproximadamente 5 centímetros e envolvendo ela com a quantidade de massa que dê praticamente o mesmo tamanho dela para mais, porque a gente precisa que sobre um pouquinho de massa, já que a maior parte vai ficar concentrada na frente, que é onde a gente vai fazer o rostinho do boneco. Nisso você vai enrolando para ela ficar um pouco mais arredondada e se fundindo um pouquinho melhor com a bola, mas não precisa cobrir toda a superfície da bola de isopor. Que a gente precisa que essa massa fique um pouco mais concentrada em um certo ponto, para a gente dar as características do rostinho do boneco. Com o cabo de um pincel, você vai vir fazendo uma marcação na horizontal. Essa marcação não fica necessariamente no meio dessa massa, mas sim um pouquinho mais para baixo, que é o que vai separar o canto superior e inferior do rosto. Depois de fazer essa linha na horizontal, você vem alisando ela com os dedos mesmo. Pode usar um creme de biscuit, até mesmo um hidratante, eu acho que vai ficar mais acessível para você e super substitui, não tem nenhum problema. Para ir alisando essa parte, vai deixar bem lisinho, bem rente, tirar um pouco dessa marcação. Tá vendo que o rostinho já começou a ficar um pouco mais contornado? Com um boleador, a gente vai marcar o que vai ser a área dos olhos. Essa é uma ferramenta que no biscuit ela auxilia muito na questão da simetria. Mas caso você não tenha um boleador, você pode usar a ponta do polegar, que também dá super certo. E como no primeiro passo, é só você ir alisando para tirar a marcação. Vai alisando e amassando a parte inferior para já ir dar um formato da área da boca. O movimento de pinça, você pode ir puxando essa parte inferior para dar uma acentuada no que seria o queixo. E é sempre importante também você ir hidratando a massa na medida que você vai modelando. Com esse pincel modelador, a gente vai começar a acentuar o nariz. Vai puxando um pouco de massa e alisando dos cantos para o centro do rosto, tentando deixar um pouquinho pontudinho. A gente já dá aquele formato característico de personagens de anime. Isso daqui, gente, é um exercício de paciência, porque vai demorar, não vai ficar bom da primeira vez, então sem pressão, vai devagar que você consegue. E o pincel de água é uma das ferramentas que a gente mais usa no biscuit, para poder auxiliar nesse processo de alisar a massa. Você pode sim usar os dedos, mas o pincel sempre vai dar um acabamento melhor. Com um pedaço de massa retangular, agora a gente vai dar início à produção do corpo do nosso bonequinho. Você pode vir com o cabo do pincel de novo, demarcando o que vai ser o pescoço. Já demarca também o meio, que vai ser a cintura. Vamos demarcando também ali a área da cintura no meio
E com o pincel já vai descendo um pouco dessa massa para ir deixando essas curvas um pouco mais leves. Como a gente está fazendo um personagem feminino, a gente também demarca a área dos seios. E a partir desse ponto, a modelagem vai ser focada em suavizar essas marcações que a gente fez. Vou descendo essa massa e já faço uma leve demarcação com os dedos mesmo da área do quadril. Dá uma leve puxadinha com os dedos na área dos ombros e deixa uma cavidade um pouco mais acentuada, que vai ser onde a gente vai encaixar os braços depois. E vai modelando também, lembrando de fazer a curva certa das costas. E se você quiser, já pode tirar esse excesso de massa que fica do pescoço. Mede pelo menos uns 2 centímetros para poder fazer esse recorte, para ele encaixar melhor na peça depois. Você vai medir e ir achatando um pedaço de massa até que você ache a espessura proporcional ao tamanho do corpo que você esteja fazendo. A gente corta aqui os excessos, arredonda um pouco mais essas pontas que ficaram cortadas e com os dedos vai fazendo uma leve marcação bem na ponta dessa massa. Uma marcação mais fina e a outra média. Dessa marcação da ponta para o final da massa, você pode deixar um espaço de aproximadamente 1 centímetro, que é o que a gente vai fazer a sola dos pés. Tá vendo que ficou uma marcação bem suave? E com a pontinha dos dedos você vai puxar aquele 1 centímetro de massa para fora, dando já o formato dos pés. A partir daí é só ir ajustando o tamanho que você quer. Naquela segunda marcação que a gente faz, ela serve para delimitar também o meio da perna, onde você vai poder dar formato para o joelho em alguma outra posição. Medir o tamanho que você quer e corta. Eu gosto de fazer o corte mais na lateral, que ele encaixa melhor no formato do tronco que eu faço. Tronco e pernas prontas. Gosto de passar um pouco de água para amolecer a massa que está nessa parte, para a emenda ficar mais fácil. E também vou usar um pedacinho de arame galvanizado só para criar um pouco mais de estrutura para essa peça. Vou encaixar as pernas no tronco e para facilitar essa emenda também a gente vem alisando com um pincel de água. Você pode usar ou pincel de água e um pincel modelador para deixar essa emenda bem lisinha. Como essa emenda que eu fiz vai estar coberta pela roupa, eu não vou me preocupar tanto com ela. Só vou alisar ela o suficiente para eu sentir que ela esteja bem firme. Com a parte da cabeça seca, você pode usar um lápis de escrever mesmo para desenhar os olhos segundo a referência que você tiver. Após desenhar, é só iniciar a pintura. A minha referência de pintura vai ser dessa personagem de anime.
abrir um pedaço de massa bem fino e com esse eu vou usar para fazer os sapatos. É bem simples. O tipo de sapato que a personagem usa é como uma sapatilha. Para isso, eu vou fazer só um formato de um com um bisturi e encaixar nos pezinhos e cortar o excesso depois. Depois do sapatinho pronto, eu vou só alisar as imperfeições com o pincel e deixar reservado para secar. E a gente vai agora para a produção do braço. E o processo vai ser bem semelhante com a confecção dos pés. Estico a massa e vou fazer 2 marcações. Só que essa segunda marcação é onde a gente vai encaixar o bracinho. E deixa sempre uma sobrinha de massa ali para você poder ajustar melhor o tamanho depois. Com os dedos eu vou achatar a ponta dessa massa. E essa parte que a gente está achatando, ela tem que ficar mais fina assim para a gente fazer os dedos. Eu gosto de fazer o dedão primeiro, então eu corto na lateral e vou dando já o formato da mão com a própria tesoura e recortando os dedinhos. Depois é só alisar com o pincel. Tingi esse pedaço de massa e vou abrir ela bem fino, assim como a massa que foi usada para fazer os sapatos. Nesse formato retangular que eu vou unir uma ponta com a outra para fazer a saia da personagem. Vou vestir o corpinho com esse pedaço de massa e vou apertando na cintura para ele já ir ficando bem rente ao corpo. Com os dedos eu já vou lhe dando um pouco de movimento para essa saia. Com o pincel de água eu vou puxando e alisando aquela marcação que ficou da emenda que a gente fez. E com o cabo do pincel mesmo, eu vou subindo essa massa para tirar esse volume que ficou na cintura. E vou tirar também qualquer excesso que precisar. Quando você terminar de modelar essa parte, pode deixar reservado secando um pouco. É sempre bom você deixar a peça secar um pouco a cada etapa da confecção da peça. Sempre deixe ela secar ao ponto que você veja que ela está firme, mas pode ser manuseada ainda. Porque se você deixar ela secar muito também, se precisar mudar algum detalhe depois, você não vai conseguir. Deixei aquela parte secando e a gente vai confeccionar uma espécie de cesta que a personagem usa. Vou fazer o recorte da gola e encaixar no corpo do personagem. E a partir daí, a modelagem vai ser focada, é claro, na referência que você tiver. Se você for fazer de acordo com a referência, você pode fazer personalizado da maneira que você preferir.
Para dar o formato das orelhas, a gente pega uma bolinha de massa e vai achatar essa bolinha, sem deixar esse pedaço fino demais, porque senão você não vai conseguir modelar. Vai fazer um corte no meio dessa bolinha. E já vai encaixar ela na cabeça, um pouco para baixo da altura dos olhos. Com o pincel modelador e com o pincel de água, você vai incorporando essa massa e tirando essa marcação da emenda, da orelha para a cabeça. Agora, para a confecção do cabelo, eu gosto de criar uma base na mesma cor que vai ser o cabelo. Então, eu espalho um pouco de massa onde vão ficar todos os fios. Porque às vezes a massa, quando está muito fresca, ela não adere tão bem à massa que já está seca há algum tempo. Sem contar que também pode evitar algumas imperfeições depois de fazer o cabelo. Porque o biscuit tem um fator encolhimento. Com esse pedaço de massa, eu vou ir fazendo essas marcações com o pincel. Você também pode fazer com o pincel modelador, também vai dar certo. Essa vai ser a segunda parte do cabelo, onde você vai poder dar o movimento e a posição em que esse cabelo vai ficar. Depois de alisar bastante e deixar essa parte bem úmida, nós vamos começar a terceira etapa desse cabelo, que são os enxertos. Eles que vão dar mais movimento, que vão dar mais detalhe para esse cabelo. E essa técnica de enxerto, ela não serve só para o cabelo. Ela vai ser usada muito para dar movimento para roupas, para fazer a união de duas partes de uma mesma peça. E eu gosto bastante de usar ela no cabelo, porque eu acho que fica muito mais bonito, muito mais detalhado, do que se eu tivesse só usando o pincel modelador para fazer esses detalhes. E o enxerto, ele vai consistir só em ir adicionando pequenos pedacinhos de massa
e alisando conforme a necessidade. Para o cabelo, a gente usa esses pedacinhos mais alongados, encaixa e posiciona aonde que a gente quer, aonde que vai dar o movimento do cabelo e alisa com um pincel de água. E olha com os enxertos prontos, como essa parte fica trabalhada e bonita. Nessa parte de cima do cabelo vai ser o mesmo processo, fazer as marcações com o pincel e depois ir fazendo os enxertos em cima. Já fiz os enxertos e alisei essa parte. Agora, para a franja, a gente vai usar um pedacinho de massa e fazer uma espécie de coxinha com duas pontas. Uma vai ser mais gordinha e a outra mais fininha. Você vai achatar a ponta que tiver mais gordinha e nessa hora é bom você ter algum rolo, igual eu tô fazendo aí, ou algum objeto cilíndrico, para você já dar a forma da franja. Faço as marcações e retiro os excessos. Para deixar com um ar mais natural, digamos assim, a gente sempre dá uma puxadinha bem nas pontinhas para deixá-las um pouco mais finas. Passa um pouquinho de água para fixar melhor e posiciona ela onde você quer. Você sempre vai ir alisando e tirando os excessos para deixar mais proporcional com a peça.
Aqui eu já estou fazendo um tipo de rabo de cavalo que a personagem usa. Tô dando um acabamento no cabelo com um tipo de sombra cintilante no mesmo tom. Não precisa ser necessariamente uma sombra cintilante, você pode usar um tom mais claro ou mais escuro que você usou na massa. Isso vai dar uma sensação de luz e sombra. Vou finalizar os últimos detalhes para o acabamento dessa parte da peça e no próximo vídeo a gente vai finalizar a peça fazendo a base.